Welcome again! Meu nome é o professor Simval e esse é o curso de inglês Aprenda a Falar Inglês Explicando. Book 1, capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre o presente e a calculadora de inglês. E o que é a calculadora de inglês? A calculadora de inglês é a maneira mais prática e mais fácil de montar frases em inglês com a segurança que vamos sempre estar corretos. E o que isso acarreta? Isso acarreta que, com o passar do tempo, acertando sempre as frases, o nosso ouvido vai se acostumar com esse padrão e daí, no momento correto, nós vamos saber como fazer as frases em inglês sem necessitar do auxílio da calculadora. Então, pense na calculadora como um andador, né? Um andador para a criança. Ou seja, a criança não vai andar com aquilo sempre, porém no início ajuda bastante. Então, vamos direto ao ponto. Para que possamos usar essa calculadora, assim como qualquer outra, temos que conhecer os sinais, os símbolos que estão presentes. O mais, o menos, o sinal de dividir. A gente tem que entender isso, como funcionam os símbolos que estão presentes na calculadora. Para isso, é mega essencial a aula passada, a aula 4, sobre análise de frases. Então hoje, se alguém ainda não assistiu a aula 4, por favor, pause esse vídeo e volte lá. Em análise de frases, nós vamos sempre fazer 3 perguntas à frase. Número 1, qual o tempo verbal? 2, qual tipo de oração estamos lidando? Finalmente, 3, as funções da frase. Lembrando que nos tempos verbais nós temos o tempo presente, passado e futuro, que se subdivide em 2. Na oração, toda frase ela pode ser afirmativa, negativa e interrogativa. Já para as partes da frase, nós podemos ter o sujeito, o verbo e o complemento. Sujeito é aquele que faz a ação, do qual nós vamos ter que descobrir qual é a pessoa envolvida. Se é a pessoa que está na frase, se o sujeito representa a pessoa I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isto, we ou they, eles ou elas. O verbo nós já tínhamos conversado, então ele que vai nos mostrar o tempo da frase, e o complemento é simplesmente o resto. Com essas informações em mãos, daí sim nós podemos utilizar a calculadora, em que cada uma dessas letras aqui embaixo representa daí um código, ou sujeito, verbo, V de verbo, C de complemento, e nessa ordem. Então é basicamente uma equação. Depois que tu encontrar a equação, é só seguir ela. Vamos ver um exemplo? Primeiro exemplo, eu quero meu amigo. Aqui nós estamos lidando com o presente. E na aula de hoje a gente só vai lidar com o presente. Então tá tranquilo. Eu quero meu amigo. Primeira coisa, a primeira pergunta. Então, se já é presente, a segunda pergunta que nós devemos fazer é: que tipo de oração ela é? Eu quero está afirmando. Só pode ser aqui, nessa coluna da afirmação. Ou seja, ou azul ou esse amarelo queimado aqui. Porém, a pessoa que está por trás de eu, aqui já está a pessoa eu. I está nessa linha de cima aqui. Nesse grupinho aqui. I, you, we, they. O I se encontra aqui. Então, uma vez obtido todas as informações, eu só tenho que ir para a calculadora. Eu já sei que a minha frase é uma afirmativa, eu sei que a pessoa é I. Então, a afirmativa I, linha de cima, vai dar aqui no quadrante azul, né? Que está dizendo para colocar sujeito, verbo, complemento. Um atrás do outro. Sujeito,
verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Se eu obedecer esta ordem, eu vou acertar a frase, uma vez, claro, que eu saiba o vocabulário. Então, sujeito sou eu. Sou I. Pronto, terminei. Verbo, quero, verbo querer, want. Complemento, meu amigo. O resto da frase, se não é sujeito, se não é verbo, é complemento. Então, eu quero meu amigo. Meu amigo, my friend. I want my friend. Vamos para um outro exemplo. A frase, ela não dança bem. Lembrando, primeira coisa, gente, por isso que a gente dedicou as nossas primeiras 3 aulas só à aquisição de vocabulário. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de chegar nessa calculadora é treinar, dedicar um tempo de estudos a adquirir vocabulário. E aí é memorização. Uma vez com o vocabulário básico já decorado, daí sim nós podemos vir para cá e tentar já começar a construir frases. Se eu quiser dizer, ela não dança bem, eu tenho que analisar a frase. Aula 4, capítulo 4, análise de frases. Então, ela não dança bem. Todas as frases de hoje, como já dissemos, estarão no presente. Então, isso já não preciso me preocupar, é presente. Ela não dança bem, não me dá a ideia de negação, negativo. Então, ou é verde ou é esse cinza aqui. A equação matemática que eu vou ter que seguir para encontrar ali a minha orientação, tá? Então, a terceira pergunta, então, seria qual é a pessoa? A pessoa é ela, she, em inglês. She, na linha de baixo, com negação, cruza as informações e eu tenho daí essa informação aqui, ó. Sujeito, doesn't, verbo, complemento, e tudo que eu tenho que fazer é seguir. Então, sujeito, o que é o sujeito? É ela. She, pronto, acabei. Agora eu coloco norte aqui, não, gente, só segue o que está mandando seguir. Forme o seu ouvido primeiro, né? She, sujeito, doesn't. Então, doesn't, ou does not, se vocês quiserem, também não interfere em nada, does not. É uma outra maneira. She doesn't, verbo dançar, dance. Complemento, como é que ela não dança? Bem. Well. She doesn't dance well. Tá pronta a frase. Pode bater, pode botar no Google Tradutor que vai ter que dar certo. Ok? Vai ter que dar certo. Outro exemplo. Paula e Marcos trabalham hoje. Paula e Marcos trabalham hoje. Então, primeira coisa, presente, tá? Agora a gente já sabe. Interrogação. Então, interrogação está aqui, nessa coluna. Então, vai ser ou laranja ou branco. Vamos para o sujeito. O sujeito que vai trabalhar é Paula e Marcos. Não é só Paula ou Marcos. Não, é Paula e Marcos. Paula e Marcos representam uma pessoa. Eles. They, em inglês. Então, se é interrogação, linha de cima, cor laranja aqui, essa é a equação. Vamos direto já. Pronto. O que eu faço agora? Sujeito. Sujeito é, ou eu posso botar Paula e Marcos. Verbo
verbo. Trabalhar, work. Hoje, today. Do Paula and Marcus work today? Do Paula and Marcus work today? Simples, gente. E assim por diante. Essa tabela vai ter que funcionar todas as vezes. Todas as vezes. Eu como sushi. Eu como sushi. Então, afirmação. Afirmação. A pessoa, eu, I. Azul, então, afirmação com I, linha de cima. Azul, que nos dá o sujeito primeiro. Vamos lá, sujeito de eu, I. Verbo. Verbo a ser trabalhado aqui é o verbo comer, o verbo eat. Complemento. Complemento da minha frase ali, o resto da minha frase é o sushi. I eat sushi. I eat sushi. Elas têm amigas. Elas têm amigas. Então, elas, they, lembrando que eles e elas, they, tudo a mesma coisa. E a frase é uma afirmação. De novo, azul de novo. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, they, verbo ter, have, amigas, friends. Lembrando que várias palavras em inglês têm esse comportamento de ser comum de dois, tanto para homem quanto para mulher. Friends. Nós não queremos problemas. Nós não queremos problemas. Então, nós não negativo, negativo aqui, ou verde ou cinza. Nós, we, a parte de cima, então vai ser verde. Parte de cima com negação, dá aqui no verde, sujeito, don't, verbo, complemento. Então vamos lá, sujeito, nós, we, terminou o we aqui, tá mandando colocar o don't, coloca o don't, não desobedece. We don't, verbo depois do don't, verbo depois do don't. Queremos, want, e o que nós não queremos, qual que é o complemento? Problemas. Problems. Próxima frase, elas falam espanhol. Elas falam espanhol. Então elas, a gente já viu, é they e é uma interrogação. They, interrogação, laranjinha aqui, do sujeito, verbo, complemento. Então, vamos fazer o que ele mandou. Do sujeito. Sujeito é elas. Do they. Verbo falar, speak. O que elas falam? Spanish com letra maiúscula sempre. Adjetivos pátrios, sempre com letra maiúscula em inglês. Do they speak Spanish? Do they speak Spanish? Carlos não quer ajuda. De novo, mesma coisa, ela vai servir para sempre. Então, gente, Carlos, qual pessoa que ele é? Carlos é a pessoa ele. Representa a pessoa he. He não quer ajuda, negação. E não adianta, que a gente já falou antes, não adianta dizer que é uma afirmação. Porque estou afirmando que o Carlos não quer ajuda. Não, está negando. Então, Carlos não quer ajuda. He, negação. Sujeito, doesn't, verbo, complemento. Então, vamos lá. Sujeito, he. Ó, o doesn't aqui. Doesn't. Apóstrofo T. Às vezes eu não coloquei ali, mas é mais de preguiça mesmo, gente. Então, he doesn't. Verbo. Qual que é o verbo? O verbo querer. Want. O que ele não quer? O que o Carlos não quer? Ajuda. Help. He doesn't want help. He doesn't want help. Professor, posso modificar aqui para o Carlos? Claro que pode. Para isso que serve o pronome. Para usar quando necessário. Quando achar necessário. Carlos doesn't want help. A estrutura da frase não vai mudar desde que a gente acerte essa estrutura da frase anteriormente. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Paulo tem amigos?
Paulo tem amigos. E vai ser o que se Paulo tem amigos? Interrogativa, interrogação, laranja ou branco. Paulo representa a pessoa ele é he. Então, he com interrogação, branquinho aqui, ó. Does, sujeito, verbo, complemento, ponto de interrogação. Vou lá, obedeço, não sou louco. Does Paulo, vou botar Paulo, sujeito. O que vem agora? Vem o verbo é o verbo ter. Have. O que Paulo have? O que Paulo tem? Amigos. Friends. Ponto de interrogação. Does Paulo have friends? Does Paulo have friends? Tá pronto lá a frase. Eu não tenho dinheiro. Essa é a história da minha vida. Eu não tenho dinheiro. Muito bem. Então, vamos ver como que se fala essa frase em inglês, já que muitas vezes vamos ter que dizer ela, infelizmente. Eu não tenho dinheiro. Afirmação não é. Por quê? Tenho não, gente. Não façam esse erro. Tá? Eu não tenho dinheiro é uma negação. Eu, I, linha de cima, ok? Negação, vai no verdinho aqui. S, sujeito, don't, verbo, complemento. S de sujeito, sujeito é I, don't. I don't, o que vem agora? Vem o verbo ter, have. O que eu não tenho, infelizmente? Money. Como diria os saudosos Mamonas Assassinas, money que é good, nós não have. Seguindo, Mila e eu não queremos ovos. Vamos ver no que dá isso. Então, primeira coisa, a gente se depara com esse não gigantesco aqui. Mila e eu não. Então, uma negação, ou verde ou cinza, certo? Ou verde ou cinza. Mila e eu somos nós, a pessoas nós. Nós em inglês, we. Então, linha de cima, negação, verde, sujeito, don't, verbo, complemento. Bora lá. Eu posso colocar a palavra ali, Mila e eu, Mila and I. Segue agora o baile, já foi sujeito, don't. Verbo querer, want. O que nós não queremos? X. Mila and I don't want X. Mila and I don't want X. E novamente, qual que é a importância, professor, de falar essas frases sempre de maneira correta? Né? Eu já tive muitos alunos que, antes de eu desenvolver essa técnica, essa maneira de apresentar o inglês, eles se frustravam porque ao construir a frase, eles nunca sabiam quando que vai o don't, quando que vai o does, porque as coisas em inglês às vezes elas mudam de lugar, né, o mesmo lugar que está no português. Então eles se frustravam muito e vários deles acabavam até desistindo do inglês. Né? Então tem pessoas que têm esse ouvido, essa memória auditiva, que simplesmente por ouvir música, simplesmente por ver filmes, elas pegam intuitivamente, né, a ordem das coisas e vão falando e conseguem dar seu jeito. Ótimo, que bom, maravilha. Mas tem pessoas que precisam uma memória mais associativa, a dizer exatamente o caminho que elas vão seguir, uma memória lógica, né? Elas têm que saber o que está acontecendo, o funcionamento daquilo ali, né? Então, essa tabelinha aqui ajuda mais, essa calculadora do inglês, ela ajuda muito a essas pessoas a que possam se sentir mais seguras para começar a desenvolver frases. As frases vão estar corretas e com o tempo elas vão deixando essa calculadora de lado e vão tendo mais autonomia. Tu sabes minha língua, e a gente se depara com o pronome tu. Tu e o verbo bem conjugado, tu sabes.
tu e você no final do dia vai ser a mesma coisa. É a próxima pessoa, a segunda pessoa, que em inglês é you. Então, se é tu, se é você, pro inglês não faz diferença. Então, you, já falamos aqui está a pessoa. You. Uma interrogação, linha de cima com interrogação, laranja. Do sujeito, verbo, complemento. Então, do sujeito, you. Do you, verbo saber. Know, complemento o resto da frase. My language. Do you know my language? Do you know my language? Ok, gente, então, convencidos da utilidade da tabelinha, da calculadora, espero que vocês possam utilizá-la para aprimorar o inglês de vocês. Ok? See you guys next class. Bye bye.